Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Hoje vamos falar de um assunto bem diferente dos anteriores. Vamos falar de privatização e estatização, aproveitando o ocorrido recentemente na minha cidade natal, São Paulo, né, onde mais uma vez a esquerdalha mostrou a sua hipocrisia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é só você lembrar, né, depois das eleições, na última eleição, né, depois do período eleitoral, quando foi, né, decretado o vitorioso pelo TSE, o pessoal conservador não gostou muito e algumas pessoas em alguns lugares fizeram besteira, né? Foram lá, fecharam rodovias, fecharam vias públicas. Eu, particularmente, sou muito contra esse tipo de manifestação. Eu já trabalhei, como todo mundo sabe, na Polícia Militar do Estado de São Paulo e eu tive que trabalhar, né, desobstruindo via pública quando o pessoal fazia manifestação. Sempre manifestações de esquerda, porque mesmo com a esquerda no poder, toda vez que a esquerda fica chateadinha com qualquer coisa, eles vão lá e fazem protestos violentos, queimam pneus, quebram coisas e fecham vias públicas. Isso é normal, eles fazem sempre, sempre fizeram e vão continuar fazendo. Só que naquela ocasião, todos os esquerdistas, em uníssono, tanto os deputados, senadores, presidente, governadores, prefeitos e também a imprensa e também os especialistas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de YouTube, todos em uníssono, todos os esquerdistas desonestos que são, foram falar a mesma coisa. É um absurdo, temos que honrar o direito de ir e vir. Pela primeira vez você via esquerdista preocupado com o direito de ir e vir, né? Eu, como eu sou uma pessoa honesta, diferente de todo esquerdista, eu sempre fui contra e vou continuar contra qualquer tipo de manifestação que viole o direito constitucional de ir e vir das pessoas, né? E eu enfrentei isso na prática, é muito chato, é muito difícil, é ruim estar lá. E mais, né? Mesmo sem ter que obstruir ou desobstruir a via, melhor dizendo. Por exemplo, quando eu estava trabalhando no Corpo de Bombeiros, e o bombeiro não faz esse tipo de serviço, mas atrapalha, nossas viaturas têm dificuldade de chegar aos locais de ocorrência, a pessoa está lá passando mal, tendo um problema sério e a viatura do bombeiro que vai fazer o socorro tem dificuldade de chegar no local porque manifestantes estão bloqueando vias. Então sempre fui contra, sempre serei, mas esquerdistas desonestos que são, têm uma contrariedade, uma opinião seletiva. Se a esquerda fecha a rodovia, tá tudo bem, joinha. Se conservadores fecharem a rodovia, aí é crime, aí precisam ser punidos. É natural. Isso se mostrou agora. Movimentos de esquerda foram totalmente hipócritas ao fechar o metrô de São Paulo. Só alguns milhões de prejudicados, né? O que tem de mais? Deixaram de ir trabalhar, deixaram de ir em consultas médicas, deixaram de fazer cirurgias, porque os carinhas, o PSOL, o PT, o PCdoB, precisavam protestar contra as privatizações que o Tarcísio está prevendo fazer. Eles não estavam fazendo reclamação de nada palpável, não era de salário, não tem salário atrasado, não tem prejuízo ao plano de carreira, nada. É assim, nós não queremos que privatize. Não era nem o metrô que eles estavam falando, eram de outras áreas, né? Porque eles são contra a privatização. E aí é que você tem que ver que nós precisamos abandonar esse sistema idiota, né, burro de governo, né, de defender estatização, que é o que o atual governo federal quer fazer em tudo e que todo governo esquerdista de nível estadual e municipal também quer fazer. Eles querem estatizar. E, infelizmente, nós abandonamos um modelo que era privatizante, né, que queria privatizar, queria diminuir o tamanho do Estado. É isso que eu falo. Independente de problemas no CPF do presidente da República, né? Coisas erradas ou certas que eles possam fazer, o grande problema é a política de governo. E aí nós temos um confronto monstruoso entre a política privatizante que tínhamos no governo federal anterior e a política estatizante que este vai desenvolver. Ele vai querer estatizar tudo que puder, porque eles querem mesmo é teta, eles querem mesmo é morosidade no serviço.
e eles querem é distribuir cargos para cupinchas. É esse o resultado. Bom, sobre esse assunto eu conheço muito bem. Diferente dos haters que vão aparecer aí, eu na minha carreira trabalhei, né, com áreas de concessão de rodovia. Vamos falar de uma concessão específica, de uma privatização específica, temporária, né? Porque é uma concessão por um tempo determinado, se bem que ela é renovável, então pode ser perene. Então eu trabalhei na área concessionada de rodovias por 2 anos, exatamente quando eu fui fazer um trabalho de mestrado sobre a concessão que foi feita no sistema Anchieta Imigrantes, concessão para a Ecovias, né, uma concessionária lá aqui do estado de São Paulo. Bom, eu ia fazer essa tese de mestrado, então fui trabalhar na área, no 1º Batalhão Rodoviário, trabalhei por 2 anos lá e tive amplo conhecimento de como funcionam as áreas concessionadas. Não só da Ecovias, mas a área do meu batalhão tinha Autoban, Via Oeste, Via Dutra, outras áreas de concessão, e tínhamos ali estradas não concessionadas ou estradas que ainda estavam com o Estado na manutenção e na operação da rodovia. Bom, eu tenho que ser honesto. Eu cheguei lá depois de alguns anos dos contratos de concessão feitos, né, com essas concessionárias que eu citei anteriormente, e eu posso dizer que eles eram perfeitos? Não, claro que não eram. Se eu fosse fazer o contrato naquele momento, certamente eu falaria, olha, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, teve uma coisa que deveria, mas fazer de um jeito, está de outro. Porém, isso acontece com qualquer contrato de médio e longo prazo, né? É injusto você julgar com ele em execução depois de alguns anos. Será que eu mesmo, se eu tivesse que fazer o contrato original, eu teria incluído todas essas mudanças, todos esses problemas que eu verifiquei? Talvez não, né? Então, você não pode ser engenheiro de obra pronta e reclamar de um contrato em andamento 5 anos depois, dizer, mas ele deveria ter sido feito. Sim, a experiência é muito boa, porque você vai utilizá-la para novas áreas de concessão, você vai relatar os problemas, falar, olha, não, se for fazer uma nova concessão, observe isso, isso e isso, e também para a renovação, né? Que o contrato tem um tempo determinado, a concessão tem um tempo determinado, então numa nova contratação, né, numa renovação, observe isso, isso e aquilo. Bom, agora, então eu estou dizendo que o modelo de concessões nas rodovias paulistas foi perfeito? O modelo? Não, claro que não. Eu via problemas, porém, honestamente, se você for comparar, e eu tinha o padrão de comparação, porque eu tinha ali a área concessionada e a área não concessionada, e não existia métrica para você conseguir analisar e dizer que a área concessionada era pior que a área não concessionada. Não. Por qualquer métrica que você use, por qualquer ângulo que você observe, a área que foi privatizada, que estava sob concessão, estava muito melhor, estava funcionando de maneira mais correta, mais segura, e você não precisa ser um especialista ou trabalhar na rodoviária para isso, nem na concessionária, nem no policiamento rodoviário. Você, como usuário, já consegue constatar. Pega no estado de São Paulo, faça uma viagem longa, você vai passar pela área de várias concessionárias e vai passar por áreas que não estão concessionadas. É fácil de você saber. Na rodovia, você tem placas dizendo área sob concessão de tal empresa, e ou então você vai ver área sob concessão do DER ou do DNER. Então você vai saber e você vai poder fazer a comparação. Veja qual é a rodovia mais segura, a que está em melhores condições, a que está com melhor manutenção, e você vai ver que não existe parâmetro de comparação. A área privatizada é extremamente melhor do que a área que está sob a tutela do Estado. Isso nas rodovias onde eu trabalhei, eu conheço de sobejo. Fiz uma tese de mestrado sobre o sistema Anchieta Imigrantes, né? E a relação com a concessionária Ecovias. Não tem como discutir o assunto, né? O profissionalismo dessas empresas é muito maior do que o que você vai encontrar na área estatal. E eu sou um funcionário público, né? Eu trabalho na área estatal também. Trabalhava, né? Bom, agora, e as demais áreas? Bom, as demais áreas eu não posso falar como conhecedor, mas eu posso falar como usuário, né? A privatização da telefonia, da eletricidade, da água, de vários outros setores. Bom, melhorou muito. Eu tenho imóvel
imóveis, né? Mas eu tenho imóvel em área concessionada e eu tenho imóvel em área que está com o Estado administrando, tanto na área de energia elétrica quanto na área de água, de fornecimento de água e esgoto. Não tem parâmetro de comparação. É observável, é melhor a relação custo-benefício da área privatizada. Não tem comparação. Quem não tem esse conhecimento, infelizmente não vai ter nunca, né? Porque tem gente que vive. Quem vive ainda às custas do pai e não sabe nada da vida, não vai ter esse tipo de conhecimento. Mas, então, o que eu tenho a dizer é: o governo Tarcísio está certíssimo. Você pode vir com qualquer argumento. Não, mas se você privatizar vai acontecer isso. Dane-se. Não importa. Mesmo que a privatização tenha algum defeito na sua essência, no seu começo, no seu contrato inicial, porque sempre vai haver, no final das contas o resultado vai ser muito melhor, porque você vai tirar das mãos do Estado, que faz coisa demais e é ineficiente e é moroso e é precário. Você vai tirar das mãos do Estado e vai colocar na iniciativa pública, onde precisa dar bons resultados. A diferença é grotesca. Todas as empresas grandes que foram privatizadas, é só você fazer a pesquisa, ver como é que está a Vale, ver como é que está a Embraer, você dá uma olhada como é que está. E mesmo lá atrás, o pessoal das empresas eram contra. Pergunta hoje se eles preferem voltar ao status quo e voltarem a ser estatais. Você vai ver que não querem mais não, porque você depois que se acostuma com um modelo mais eficiente, você não quer mais voltar atrás. Porém, todo esquerdista hipócrita como vai preferir o modelo estatizante, porque afinal de contas a União Soviética deu certo, né? A Coreia do Norte dá certo, Cuba dá certo, eles querem tudo na mão do Estado, exatamente porque eles querem a facilidade para fazer maracutaias, para empregar apaniguados, para proteger cupinchas. É só essa a intenção. Então a greve do metrô, que prejudicou milhões de pessoas em São Paulo, fruto de esquerdistas de PT, PSOL e PCdoB, que foram os partidos que puxaram aí a tal greve, que só causaram prejuízos enormes econômicos e pessoais, né, lá na cidade de São Paulo e a toda a região metropolitana, e foram feitos de maneira burra, foram feitos para mostrar, tá vendo, ó, como é ineficiente esse sistema, né? A área privatizada estava funcionando, parou de funcionar porque cometeram um atentado, né? Que coisa maravilhosa, né? Para mostrar que a área concessionada tem problemas, eles vão lá e causam um problema proposital. Que coisa feia, né? Bom, então, sobre esse negócio, gente, não é a oitava maravilha do mundo a privatização. Você vai continuar tendo alguns problemas, como você tem problemas com todas as empresas particulares. Existem boas empresas, existem empresas médias, empresas ruins, e o resultado final é que as boas empresas prosperam e as médias vão enrolando e as ruins vão falir. Mas o problema é que a falência do modelo estatal muito inchado, ela é óbvia. Só quem é idiota, só quem é analfabeto funcional, ideológico e político para apoiar essa ideia idiota de estatizações, tá bom? E agora com a palavra os haters, que não entendem nada sobre coisa alguma. Muitos deles moram com papai e com mamãe até 40 anos de idade, né, professor Caramelo? Mas entendem sobre todos os assuntos, tá bom? Então, é isso daí. Parabéns ao Tarcísio que quer privatizar e parabéns a todo mundo que quer privatizar. Até ao governo do Lula, se resolver privatizar algumas coisas, eles fizeram algumas privatizações, né? Fizeram algumas privatizações e melhorou bastante. Todo mundo deve saber, é que o pessoal mais jovem não conhece, né, muito o mundo ainda e não sabe como era ruim o modelo que a gente tinha de eletricidade, de água e principalmente de telefonia fixa e móvel, né? Antes e como é agora. A evolução é enorme exatamente porque nós privatizamos, porque nós entregamos para a iniciativa privada, porque afinal de contas o Estado faz muita coisa e acaba não fazendo nada direito, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.